Livro de Jó, capítulo 42. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Estava esperando uma oportunidade para pregar sobre esse capítulo. Acho que um capítulo bem conhecido. E eu quero ler esse inicinho dele aí. Quem encontrou, dá um glória a Deus. Amém. A palavra diz: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deixa eu repetir o versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém. Até aí. Queridos, capítulo final do livro de Jó, e o tema de hoje é Aprendendo com Jó. Eu acho que quem está acompanhando a leitura que nós estamos fazendo aí, de um condensado da Bíblia, finalizou Jó recentemente, e eu acho o livro de Jó interessante. Parece que cada vez que eu leio, não só o livro de Jó, mas eu te desafio, querida, toda vez que você se dispor a ler a palavra, que você vá com o coração aberto, sabendo que mesmo se você já leu o mesmo texto 50 vezes, Deus ele fala com você 50. Se você ler 200 vezes, Deus ele vai falar com você as 200 vezes. E mesmo o livro de Jó, sendo um livro que eu já conheço há bastante tempo, eu achei interessante ver alguns aspectos que eu não tinha me atentado. Jó, ele passou, eu acho que, pela reviravolta mais cabulosa história de filme de Hollywood na vida dele. Jó era um cara próspero, tinha uma família bonita. Jó, provavelmente para a época dele, ele teria aí tudo e mais um pouco que alguém almejava ter, digamos assim, você olhava para um cara de sucesso, na época você olhava para Jó. Tinha prosperidade, tinha aparentemente uma família show de bola, tudo ali, um casamento de sucesso. E de repente, quando Deus ele abre uma legalidade, vou dizer aí, uma autorização para que o inimigo ele pudesse tentar Jó, a gente vê que Jó ele revela aí também algumas limitações na sua própria visão de Deus, que estava errada, mas que nesse momento aqui, Jó ele tem uma mudança, vira uma chave na vida dele, e ele começa a ter uma visão diferente até a respeito do próprio Deus. Eu quero te dizer, querido, que assim como Jó, a gente vai passar por umas coisas cabulosas às vezes na vida. Eu espero que não, que você passe por algumas coisas menos cabulosas que a de Jó, amém, querido? Mas nós vamos passar por problema. Você já passou por uma crise, por algum problema, em algum estágio da sua vida, eu tenho certeza que você já passou. Não sei, a perda de um ente querido, uma oportunidade perdida, algo que você queria muito que acontecesse, que não aconteceu, uma crise financeira, uma dificuldade na escola, na faculdade. E olha, a vida inteira, até o final da nossa vida nessa terra, nós vamos passar por aflições.
nós vamos passar por crises. E eu posso enumerar, querido, que as crises, elas vão nos provar, elas vão mostrar se nós estamos sendo, sim, aprovados ou não por Deus. Eu falo que o momento que está tudo bem, é até fácil demais ser de Deus. Quando está tudo bem, é fácil dar glória a Deus. Quando está tudo bem, é fácil você agradecer a Deus. Quando está tudo ok na nossa vida, nossa, Deus é um Deus da graça, Deus é um Deus maravilhoso. E quando as crises começam a aparecer? Você tem sido aquele que murmura, que reclama, que espragueja, Deus se esqueceu de mim, Deus me amaldiçoou, Deus virou meu inimigo, e Jó até fala mais ou menos nesse sentido em alguns momentos. Ou você consegue perceber o Deus das crises, o Deus além das crises, melhor dizendo. Outra coisa que eu posso apontar das crises é que elas vão revelar o seu caráter. Caráter é aquilo que você é em essência. Caráter, nós estudamos recentemente na célula sobre caráter, não sei se você lembra. Caráter, você é, quando ninguém está olhando, você revela o seu caráter. E quando a gente está na crise, no problema, na prova, na situação, nós começamos aí a destrinchar aí de fato o que está dentro de nós. Na hora que as coisas apertam, você tem coragem de mentir? Na hora que a dificuldade vem, você dá um jeitinho mesmo, não sendo um jeitinho de Deus? Quando você estiver passando por problemas reais, é que vai ser mostrado o que está dentro de você de verdade. Falo que às vezes as crises, elas têm um efeito igual de uma esponja, né? Quando você aperta uma esponja ali, mostra o que está dentro dela. E as crises, elas nos apertam e mostram o que está dentro de nós mesmos. E as crises, elas nos ensinam. Elas nos ensinam. Querido, eu não sei você, mas foi no meio de grandes crises que eu tirei as maiores lições da minha vida. Quando a minha vida estava mais apertada, no sentido de tempo, no sentido de problema mesmo, e parece que foi dali que eu tirei as maiores lições para a minha vida. Eu falo que os problemas e as crises, elas têm uma capacidade de nos ensinar muito grande. Coisa que o descanso e o prazer geralmente não tem, mas a crise, ela tem um poder didático. E eu quero te dizer que Deus, nem o sofrimento que nós passamos, Ele desperdiça, amém? Quando você passa por algum sofrimento, você pode ter certeza que Deus pode fazer disso uma graduação do seu caráter, de coisas que Ele tem colocado dentro de você, para que Ele te projete para viver algo melhor. Esse é o nosso Deus, amém? E olhando para a vida de Jó aqui, é claro que eu estou sendo um pouco resumido aqui, e eu não quero falar simplesmente do resultado, mas entendendo que nós já sabemos basicamente uma boa parte do que Jó passou, eu quero aprender com a conclusão que ele chega aí no final dessa crise na vida dele. Eu posso tirar aqui alguns princípios para que nós vivamos, né, e que nós entendamos que se nós, não importa mediante ao que nós passarmos, se nós nos posicionarmos, nós vamos ter bons resultados na nossa vida, assim como Jó teve,
independente das crises, das situações difíceis que nós possamos viver. Quantos estão entendendo isso aqui? Amém? Primeiro princípio aqui, se você puder deixar a sua Bíblia aberta, eu vou voltar no texto em alguns momentos. Primeiro princípio é reconhecer sempre a soberania de Deus. Em Jó 42, verso 2, Jó fala: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Queridos, é engraçado que Jó, ele questiona muito a Deus nesse episódio da sua vida. Jó, na verdade, ele fala de diversas situações. Alguns capítulos anteriores aí tem um embate aí, que começou uma guerra dos amigos de Jó, e cada um tendo uma opinião sobre aquela situação, e Jó escutando, e Jó responde, e sabe, tipo aqueles debates políticos, aí tem a réplica, a tréplica, e virou uma bagunça, aí depois o amigo mais novo já fala uma coisa, e Deus, ele fala pelo menos por 2 capítulos aqui, ó. Mais ou menos assim: Jó, você não é o cara que sabe tudo? Né? Você é o cara que, quando foi criado todas as coisas, você estava lá, né? Diante de todo... E Deus, ele pega um monte de exemplos assim, bem interessantes, para dar uma diminuída em Jó e colocar ele no lugar dele. Eu falo, querido, entenda uma coisa: nós não somos nada diante de Deus. Parece, querido, que, a gente vai passando um tempo vivendo com Deus, na igreja, conhecendo de Deus, os anos vão chegando, né? Eu não sou mais experiente aqui hoje, mas a gente começa a achar que a gente sabe alguma coisa. A gente começa a achar que a gente é alguma coisa. E parece que tem que vir algumas coisas na vida para nos colocar no nosso lugar e simplesmente mostrar: peraí, nós não somos nada. Quem é alguma coisa de fato é Deus. E Jó, ele abre mão de todo o conhecimento dele. Jó abre mão de toda a religiosidade dele naquele momento ali, para entender: Deus, o Senhor é que sabe de todas as coisas. O Senhor é que pode todas as coisas. E nós precisamos de tomar essa decisão e reconhecer a soberania de Deus. Você sabe o que é reconhecer a soberania de Deus? É, mediante qualquer situação nas nossas vidas, crer que Deus é o maior. Soberania fala de algo que está acima de todas as coisas. Tu és o soberano, ó. Você está acima. Problema vem, mas tu és soberano. Coronavírus vem, mas tu és soberano. Os maiores sofrimentos vêm, mas Deus, ele é maior. É saber, queridos, que olha, eu costumo sempre falar isso: nada pode abalar quem é Deus. É mais ou menos assim, querido, sei lá, está no meio de uma guerra, de repente, vem lá um tanque de guerra, aqueles tanquezão cabuloso, sei lá, um Panzer lá. Imagina que vem no meio de um tanque de guerra assim. Aí um soldado vai lá e fala: só vou arrebentar aquele tanque agora. Ele vai lá, chega na frente do tanque, mete um soco no meio do tanque assim, pá! E aí?
dependendo do nível do soco, né, da loucura do soldado, o máximo que vai acontecer, ele quebrar uns dedos da mão e o tanque ficar quietinho, paradinho. Porque, querido, nesse contexto aí, ó, o tanque é soberano. Eu não sei se você consegue imaginar quão ridículo seria uma pessoa dar um soco num tanque e achar que ele ia desmontar. Queridos, da mesma forma, Deus, ele é incomparavelmente maior do que... Será, querido, você já parou para pensar o tanto que Deus é grande? Já parou para pensar que Deus foi quem, na palavra, criou céus e terra? Porque na palavra eu não consigo, tem hora que fazer nem o Atos obedecer. Nem na palavra, às vezes, Atos! Tem hora que ele dá uma travada assim, com medo, mas agora está ficando sem vergonhinha, né? Deus, querido, Deus, ele disse e aconteceu. Pensar num Deus tamanho e a gente decidir e determinar que Deus ele é maior, principalmente, em primeiro lugar, quando nós não concordamos. Quando acontece algo na nossa vida que nós não concordamos, nós precisamos de reconhecer que Deus ele é soberano. Ah, Deus, mas eu não concordo, isso não é justo, isso não deveria ser assim. Querido, não interessa. Principalmente nesses momentos, nós precisamos de reconhecer, Deus, eu não queria que fosse assim. Eu não concordo que seja assim, mas o Senhor, que é muito maior, se o Senhor determinar que seja assim, amém, eis-me aqui. O próprio Jesus fez isso e nos ensinou isso, queridos. Lá no Getsemane, Jesus, sem querer, sem concordar, de certa forma, o que ele fez? Sabendo da cruz, do sofrimento que estava por vir, Pai,
Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas que seja feita a sua vontade. E ponto final. Segundo lugar, nós precisamos de reconhecer essa soberania de Deus, mesmo quando nós não entendemos. Queridos, tem coisas que acontecem. E eu falo até de algo pessoal que eu tenho passado. Eu falo, Deus, eu não entendo porque que isso está acontecendo. Misericórdia. E eu falo, mesmo sem entender, o Senhor é maior, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Lembrei até da música do Thales agora, né? Saber, queridos, tem hora que eu falo, Deus, minha luta não é contra carne nem sangue. Não adianta eu querer lutar contra carne e sangue, sabendo que, olha, Tu és soberano. E eu não estou querendo aqui te forçar a aceitar tudo de ruim que acontece na sua vida. Amém? Não é isso. Mas eu quero te forçar a entender que, olha, que mesmo no pior que aconteça com você, Deus, Ele está do seu lado e Ele permanece inabalável. Deus, Ele continua sendo bom, Deus, Ele continua sendo grande, Deus, Ele continua sendo soberano, independente do que acontece com você. Quantos estão entendendo isso aqui? Amém? Querido, lembra do contexto que eu estou falando isso. Nós estamos falando de um cara que perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu as suas posses, perdeu a sua saúde, e no final, o que ele reconhece é isso: Deus, o Senhor é o soberano. Deus, o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas. Segundo princípio, se arrependa o quanto antes. No versículo 3, Jó, ele vira para o Senhor e fala: na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Querido, de repente, Jó cai a ficha e ele se arrepende. E arrependimento, queridos, é algo que nós precisamos de ter. Para de tentar argumentar com Deus. Para de tentar justificar para Deus, querido, não. Parece que tem momentos na nossa vida que nós até tentamos convencer a Deus. Dizendo mais ou menos, ó, Deus, espera aí, deixa eu te explicar direito, Deus. Acho que o senhor não está entendendo. Deixa eu te explicar aqui que aí o senhor vai concordar comigo. Não, Deus, eu fiz assim, porque não, o senhor não está entendendo. Porque eles não têm momentos que o que nós precisamos é de simplesmente dizer, Deus, me perdoa. Deus, traz bálsamo, traz cura para a minha vida. Deus, muda, me muda aqui. Olha, sobre arrependimento, queridos, nós precisamos de ser o mais rápido possível no gatilho do arrependimento. Sobre arrependimento, a primeira coisa que nós precisamos fazer é diagnosticar situações da nossa vida. Olha o que eu quero dizer, que mesmo firmados em Deus, nós estamos sujeitos a pecar. Talvez os nossos pecados agora não vão ser pecados públicos e pecados, digamos assim, coisas mais gritantes. Mas às vezes a gente vai pecar na ira, no trato com alguém, na mentirinha, na mente. E o que nós precisamos de aprender a fazer, querido, olha, diagnostica isso, espera aí. De vez em quando eu paro e faço uma análise da minha vida e eu peço, Deus,
Peraí, isso aqui, parece que isso aqui não está alinhado com o que o Senhor tem para mim. Deus, eu entendo que isso aqui não faz parte do que é vontade do Senhor para a minha vida. Após diagnosticar isso, a gente precisa de reconhecer, Deus, eu não quero isso aqui para a minha vida, não, isso aqui está errado, eu reconheço que eu vacilei, eu me arrependo disso aqui, Deus, eu quero transformação nisso aqui. Deus, eu quero mudar isso aqui na minha vida. Deus, eu quero novidade de vida. E parece que tem momentos, queridos, que a gente vai deixando acumular. Eu já vi pessoas que falam, mas não, pastor, mas eu já vou deixar juntar um monte de coisa, que aí eu vou lá diante de Deus e já entrego tudo de uma vez só. Querido, não, olha, diagnosticou, percebeu que tem algo aí, que não é de Deus na sua vida, arrepende logo. Reconhece logo isso diante de Deus, muda, sai dessa e volta para os braços do Pai. Jó, ele vai diante de Deus, ele reconhece isso, e ele chega num ápice, e ele fala algo, querido, que de todos os princípios, acho que é o mais importante que eu quero finalizar aqui. O terceiro princípio: busque uma visão clara de Deus. E essa frase, o que Jó declara para Deus aqui é tão bacana. Ele vira para Deus e fala: eu te conhecia só de ouvir falar. Versículo 5, na parte B. Mas agora os meus olhos te veem. Querido, se tem algo que nós precisamos é de ter uma visão de Deus. Eu não estou falando aqui uma visão no sentido de ter uma visão extraordinária, um dom, uma visão o dom da visão. Se tiver, querido, é top demais, quando Deus ainda assim nos presenteia com dons. Mas essa visão, querida, é que nós precisamos de ter uma clareza de quem Deus é na nossa vida. Nós precisamos de ter uma experiência pessoal de convencimento diretamente com Deus. Querido, olha, deixa eu te falar, o que vai te fazer converter a Cristo de verdade é Deus. É um encontro face a face com Deus. E eu não estou falando do nosso encontro. Literalmente, em breve nós vamos ter, faça o encontro com Deus. Mas é um encontro diário. Olha, o que nos faz, nos sustenta em Deus, não é vir ao culto, não é amizades. É bom ter amizades de Deus, isso ajuda, mas a amizade não sustenta. Tem muita gente que tem amizade dentro da igreja, mas não tem Deus de verdade. Bênção não te sustenta. Eu conheço pessoas que foram tremendamente abençoadas por Deus, experimentaram milagres e não se firmaram em Deus. Olha, não é evento da igreja, não é nada disso, querido. Tudo isso que eu mencionei são coisas boas demais. Mas é quando nós nos encontramos, temos uma visão de quem Deus é que nós nos firmamos. Se você tiver uma visão clara de quem Deus é na sua vida, uma visão completa do Deus que habita na sua vida, querido, você nunca mais abandona a Deus. Quer dizer, é uma caminhada de 15 anos. E eu não me imagino sem Deus. Sabe por quê, querido? Porque
hoje eu tenho um entendimento, uma clareza tão grande de quem Deus é na minha vida. Experiências, isso que eu venho construindo com o tempo, que isso me solidificou em Deus de tal forma, querido, que eu não abandono esse Deus. Eu não consigo me enxergar em outro lugar que não seja o Senhor. Eu te pergunto, querido, você já alcançou isso em Deus? Você já tem essa visão de Deus de tal forma que você fala, eu nunca mais abandono a Deus. Jó, depois de tanto tempo de viver uma vida religiosa, de viver uma vida agradável, ele reconhece, agora eu sei quem é Deus de fato. Isso, querido, passa por considerar Deus em todas as áreas da nossa vida, de tudo que eu faço passa por esse crivo de Deus. Minha caminhada, ela é com Deus. E é interessante que nós vemos episódios na Bíblia de pessoas que achavam que era de Deus demais e de repente cai a ficha que elas não eram nada. Isaías, profeta, passa-se 5 capítulos do livro de Isaías, profeta, tudo mais. De repente, no capítulo 6, acho que é no capítulo 6 mesmo, que Isaías fala que teve um encontro com Deus. Que Isaías fala, Deus, eu sou impuro, eu habito num povo que também, diante de um povo que também é impuro. E é no capítulo 6 que Isaías se dispõe e diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías teve o seu encontro com Deus. Paulo era religioso, Paulo era o cara criado ali aos pés de Gamaliel, na tradição judaica. De repente, o próprio Jesus aparece e fala, Paulo, por que tu me persegues? Paulo vai e responde, quem és tu, Senhor? Ele fica meio indignado. É Deus. Querido, que nós possamos virar essa chave o quanto antes. Eu não quero e não vou, daqui a alguns anos, de repente Deus me mostra e fala, só agora que nós estamos no 100%, hein, filho? Esse tempo todo você não se encontrou, você não encontrou o propósito que eu tinha realmente na sua vida. Eu te pergunto, você está nesse nível com Deus? Deus já te derrubou do animal, Deus já te deu a visão de quem Ele é, ou melhor, você já buscou isso em Deus? Queria te convidar a ficar de pé nesse momento, o Ministério de Louvor viesse à frente, feche os seus olhos, querido, e que nós possamos chegar a essa conclusão de Jó hoje. Olha para a sua vida, querido, e perceba como que está a sua vida. Desses princípios que eu mencionei, você tem reconhecido a Deus sobre a sua vida? Quero te desafiar hoje, se você tem passado por alguma situação que tem te tirado a paz, uma situação que está difícil, um sofrimento, algo, eu quero te desafiar a dizer, Deus, eu reconheço que Tu és maior do que o meu problema. Eu reconheço que Tu és maior do que a minha tristeza, do que o meu medo, do que a minha limitação. Deus, mesmo sem entender, eu reconheço que Tu és o maior, que Tu és o melhor. Diga isso para Deus nesse momento.
Se talvez são situações na sua vida que hoje você precisa de se arrepender. Não se demore, querido, em arrepender-se. Chega, Deus, tem misericórdia da minha vida. Deus, eu quero uma nova vida nessa e nessa área, eu preciso. Ou por fim, querido, se hoje você entende que você precisa de ter uma visão mais clara do seu Deus, o nosso Deus, fala: Deus, eu quero me encontrar mais uma vez com o Senhor. Eu quero mais convicção, eu quero me entregar completamente. Faça isso nesse momento, querido. Se entregue completamente, se entregue. Tenha o seu momento com o Senhor, no nome de Jesus. Nome de Jesus, no nome de Jesus. Dá-me um coração segundo o teu coração. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Quero um novo coração. Se entregue a Ele, querido. Faça a sua oração. Dá-me um coração segundo o teu coração, Jesus. Muda meu jeito de falar, jeito de andar. Quero um novo coração. Muda e restaura com teu bálsamo de amor. Muda e restaura com teu bálsamo de amor. Sim, Espírito Santo. Eu quero estar. Vem sobre esse lugar. Onde tu estás, Senhor Jesus, no centro da tua vontade, meu porto seguro. Ô Pai, eu peço que essa seja uma noite de alinhamento com a Tua vontade. Ô Espírito Santo, que cada um que aqui recebe essa palavra nessa noite, que o Senhor possa direcionar. Deus, gera um entendimento de que o Senhor de fato é o soberano das nossas vidas. Pai, eu peço que o Senhor gere também arrependimento, Senhor. Arrependimento genuíno. Mas acima de tudo isso, Deus, que tenhamos uma visão do Senhor clara. Eu oro, Deus, por experiências sobre a vida dos meus irmãos. Dê experiências extraordinárias. Que cada um, Deus, entenda e tenha uma visão clara, um convencimento sobrenatural de quem Tu és, ao ponto de podermos dizer e reconhecer que não vivemos sem o Senhor, que a nossa vida é para o Senhor plenamente,
Eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos. E declaro, Deus, que cada um, que nós, que somos igreja, que somos do Senhor, no nome de Jesus, que o teu amor, ó Deus, que a graça do Filho, o poder e as consolações do teu Santo Espírito sejam sobre a tua igreja por todo sempre. Amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor no nome de Jesus. Deus te abençoe. Meu porto seguro.